Bem, vamos lá. Bom, a gente viu na outra videoaula a respeito da estrutura dos lipídios, que de forma geral os lipídios são constituídos de os principais, né, claro, ou a parte esteroide, os colesteróis, que são muito importantes para a constituição de membranas e tudo, ou a parte de reserva energética, que são os triacilgliceróis, três ácidos graxos juntos com uma molécula de glicerol. Nessa aula, nessa videoaula, a gente vai passar para vocês como que essa reserva energética é utilizada no nosso organismo. Então, vamos lá, começando. Aqui a gente tem, um pouco lembrando isso, né, a função dos lipídios. Esses aqui são os lipídios de reserva, certo? Aqui a gente tem a estrutura dos ácidos graxos. Quando a gente fala triacilglicerol, quer dizer que tem três moléculas dessas ligadas, unidas por uma molécula de glicerol. O glicerol é esse triálcool aqui. De uma forma geral, esse triacilglicerol ou triglicerídeos, a gente costuma chamá-los de gordura neutra. Porque, apesar dele ter esses oxigênios aqui, ó, que estão em vermelho, eles não têm carga e são altamente apolares. Então, para a gente armazenar isso, a gente precisa de tecidos especializados, que é, na verdade, o tecido adiposo. Então, de uma forma geral, pessoal, sempre que a gente falar de utilização de triacilglicerol, a gente tem que pensar que o armazenamento dele está sendo feito num tecido especializado nisso, que é o tecido adiposo. As células adiposas elas têm características específicas, às vezes elas até participam do processo inflamatório, elas têm outras funções que não sejam só reserva de energia na forma de gordura, mas a principal função é isso. Então, quando a gente pode correr, por exemplo, e aí de repente a gente fala, olha, eu estou correndo há mais de 20 minutos, 30 minutos, ou seja, meu músculo está dependendo basicamente da fonte energética que está armazenada na forma de lipídios, a gente tem que pensar que o músculo está gastando energia, mas ele está tendo que mandar uma sinalização para que o tecido adiposo libere essa energia. Então a demanda dele só é satisfeita por um outro tecido. Se ela é satisfeita por um outro tecido, ela tem que ter uma comunicação. Essa comunicação geralmente é feita por hormônios, no caso do exercício físico, principalmente a adrenalina. Então, essas funções aqui, todas elas fazem parte, e eu chamo a atenção porque é o que a gente vai focar mais, que é a função do triacilglicerol, que é a função energética, certo? Bom, de uma forma geral, a gente já sabe que mais ou menos 20% do peso corporal é gordura. O pessoal da educação física tem muito esses ensinamentos de qual a porcentagem de gordura corporal no indivíduo. Um atleta, por mais que seja treinado, ele tem ali em torno de 8, 9, 10% de gordura corporal. Aonde que está essa gordura? Está no tecido subcutâneo, está no tecido adiposo, na região tanto da bacia quanto da cintura, na barriga, certo? E é aquilo, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, se a gente falar 10%, é 7 quilos de gorduras. É muita energia, é energia suficiente para uma pessoa, sem ingerir alimento nenhum, sobreviver energeticamente pelo menos por 15 dias. Então, nessas condições de jejum severo, de sobrevivência, acaba que aquilo ali é o que vai abastecer energeticamente o organismo. Bom, existe uma característica que a gente já tem que falar referente aos triacilgliceróis, principalmente aos ácidos graxos, porque a gente vai entender, tentar mostrar para vocês como é que o nosso organismo transforma os ácidos graxos em energia. É lógico que o glicerol ele pode ser quebrado também, mas a principal quantidade de energia que tem nessa molécula, no triacilglicerol, é esses ácidos graxos. Bom, esses ácidos graxos a gente quebra eles, mas isso aqui quebra no interior da célula. Então ele tem que chegar lá. Bom, ele tem algum problema para chegar lá? Não. Todas as células, de uma forma geral, têm transportador, exceto
a barreira hematoencefálica. Então, toda a energia que a gente armazena na gordura, na barriga, o que quer que seja, a pessoa ela é bem forte, é gordinha e tudo, tem bastante energia e de repente ela desmaia por uma hipoglicemia. Isso acontece porque essa reserva de energia não serve para o sistema nervoso central. Serve para todos os tecidos corporais, menos para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central não consegue utilizar isso aqui por causa da barreira hematoencefálica. É uma junção de células bem rígidas e não tem transportador que coloque isso aí, esses ácidos graxos para dentro da célula. Bom, quando a gente fala triacilglicerol, esses ácidos graxos que estão ligados aqui, eles podem ser diferentes. Eles podem ser insaturados, eles podem ser saturados, insaturados até dupla ligação. Eles podem ser de 18 carbonos, de 16 carbonos, certo? Então isso aí que independe, não muda muito. Os ácidos graxos mais comuns que a gente vai ter mais presente é o de 16 carbono, que é o palmitato. Mas aqui vocês estão vendo, ó, um esteroil, linoleuil, 3 palmitoil, ou seja, isso aqui é um palmitato, isso aqui é um estearato e isso aqui é um ácido linoleico. Todos eles presentes aqui no ácido graxo, certo? Bom, essas representações modificam a disponibilidade de energia na molécula. Por que disponibilidade? É diferente a gente pensar de um ácido graxo que tem 12 carbonos, que a gente tem bastante presente, de um que tem 16 carbonos ou um que tenha 24 carbonos. Se a gente está falando de um ácido graxo que tem 24 carbonos, ele tem o dobro de tamanho em relação ao de 12 carbonos. Lógico, ele tem que fornecer mais energia para a gente. O de 16 carbonos está aqui no meio, ó. 18 carbonos tem mais. Então a gente vai ver que essa quantidade de carbonos aqui, ela é proporcional à quantidade de energia que ele disponibiliza para a gente, que ele fornece para a gente durante o metabolismo. Assim como a gente vai ver também que a presença de dupla ligação diminui um pouco a quantidade de energia que ele fornece. Então, a estrutura é importante para a gente saber quanto de energia a gente vai obter a partir daquela molécula, a partir daquele tipo de ácido graxo. Como é que vocês vão saber disso? Bom, isso aqui é importante, ó. 12 2.0 significa que eu tenho 12 carbonos e nenhuma dupla ligação. 14 2.0, 14 carbonos e nenhuma dupla ligação. 16 2.1 quer dizer que eu tenho 16 carbonos e uma dupla ligação, que está o delta aqui, quer dizer o carbono 9. Então, olha só, carbono 1 com 7, 8, carbono 9. Entre o 9 e o 10 a gente tem uma dupla ligação. Então essas representações aqui é muito interessante e importante. Até mais do que o nome, porque o nome a gente não costuma cobrar muito, a gente não costuma decorar muito esses nomes. Mas se a gente falar que eu tenho um ácido graxo de 18 2.0, vocês já tem que entender que são 18 carbonos ali. Nenhuma dupla ligação, certo? Bom, o colesterol, a estrutura dele é diferente da do ácido graxo. A função dele também é diferente. São moléculas que a gente costuma dizer que não são moléculas energéticas, são moléculas estruturais. A função dele tanto é participar da membrana, quanto fazer parte, fazer funcionar como uma matéria-prima para síntese de hormônios esteroidais. Aí a gente tem testosterona, corticoides e tudo mais. A gente vai apresentar para vocês que o nosso organismo é capaz de sintetizar esse núcleo esteroidal aqui e a partir desse núcleo produzir colesterol. Então a gente não precisa de colesterol na dieta, certo? Tanto que quando a gente tem alta de colesterol no sangue, é uma predisposição a doenças cardiovasculares. Ele está ligado, assim como o cigarro está ligado com câncer de pulmão, a alta de colesterol está ligada com o risco de doenças cardiovasculares. Não quer dizer que a pessoa que tem colesterol alto vai morrer de infarto,
Assim como não quer dizer que uma pessoa que fuma um maço de cigarro por dia vai morrer de câncer de pulmão. Mas tem incidências relacionadas. Então, quando uma pessoa tem altas taxas de colesterol no sangue, a primeira coisa que o médico ou clínico indica é dieta. Porque a redução da ingestão de colesterol geralmente já faz um efeito legal. Por quê? Ah, mas a gente precisa desse colesterol. Precisa, mas a gente é capaz de sintetizar. Então ele não precisa vir da dieta. Diminuir o consumo de carnes de boi, aquela picanha bem gorda e tudo mais, melhora as condições, diminui um pouco a quantidade de colesterol no nosso organismo. O detalhe é que o colesterol ele pode precipitar, ele pode se depositar, que o pessoal fala, nos vasos sanguíneos. E aí, a hora que ele deposita, pode causar um processo inflamatório, levar à trombose, ao impedimento do fluxo, e aí pode vir um infarto, pode vir vários processos cardiovasculares relacionados a isso aí. Bom, aqui a gente tem algumas curiosidades, porque assim, em termos de moeda energética, em termos de reserva energética, a gente tem tanto a gordura quanto os carboidratos, que são as duas principais biomoléculas com a função de energia, de fornecimento de energia para o nosso organismo. O que a gente mais armazena no corpo é lipídio. Uma pessoa que tem aí normal 20% de gordura no corpo e ela tem 70 quilos, ela não é gorda. E quer dizer que ela tem 14 quilos de gordura. E o carboidrato, qual a quantidade que a gente consegue armazenar? Bom, no fígado, o fígado consegue armazenar 10% do peso dele em termos de carboidrato, que é glicogênio. O fígado tem 1 quilo, então vai dar 100 gramas. E os músculos? Os músculos conseguem armazenar mais ou menos também 10%. A gente tem um peso de tecido muscular no nosso corpo, é lógico que depende se é homem ou se é mulher, no homem tem mais, mas em torno aí de uma pessoa de 70 quilos deve ter uns 30 quilos de tecido muscular. Ou seja, se a gente está falando ali de 10%, 3 quilos. 3,1 kg contando com o fígado. Ou seja, o que a gente armazena em termos de glicose, de carboidrato, é mais ou menos pouco mais de 20% do peso em relação aos ácidos graxos. Então vamos lá. Por que a gente escolheu, por que os animais de uma forma geral escolheram a gordura como forma de reserva energética? No caso dos vegetais, a gente pode ver que a quantidade de gordura que os vegetais produzem é muito menor em relação aos carboidratos. Um exemplo, a batata que cresce ali debaixo da terra, ela cresce em carboidratos, em amido. Quase não tem gordura. Tem gordura? Tem um pouco, mas quase não tem. Certo? Então, alguns vegetais produzem um pouco mais de gordura, mas mesmo assim não chega nessa proporção dos animais. Então a gente tem que entender por quê. Primeira coisa importante, o rendimento energético é diferente. Eu quebrar isso aqui, para minha célula, gera mais ou menos 9 quilocalorias por grama. Então o que está armazenado lá, quando eu for quebrar, vai gerar 9 quilocalorias para cada grama de lipídios. Enquanto que carboidrato, 4, menos da metade. Certo? Então a quantidade de energia armazenada é maior. Mas o principal não é isso. Todos os animais tendem a se locomover. Quando eles tendem a se locomover, o peso do corpo é importante para facilitar a locomoção. Quanto mais pesado for o corpo, mais difícil é para ele se locomover. Então, quando a gente armazena energia na forma de lipídios, uma das características do lipídio é ele não se misturar com água. Então, se ele não se mistura com água, a gente está falando que a gente está armazenando ali energia pura. Só moléculas energéticas. A gente não está armazenando água ali no meio. O diferente do carboidrato.
Cada grama de glicogênio absorve mais ou menos 3 gramas de água. E a água, o processo, a função dela é basicamente hidratação. Ela não gera energia pra gente. Então, olha só, se eu tivesse lá, vamos supor, 10 quilos de glicogênio no nosso organismo. 10 quilos. Desses 10 quilos, ou vocês podem entender assim, se fosse 10 quilos que eu falasse assim só de glicose mesmo, eu teria mais 30 quilos de água para hidratar aquilo ali. Ou você pode entender que desses 10 quilos, quem vai gerar energia é só 2,5 kg. O resto é água. Então, quando a gente pensa em termos de lipídios, a gente está falando ali só energia. 10 kg de lipídio é 10 kg de energia. 10 kg de carboidrato, 10 kg de glicogênio não é 10 kg de energia. Tem ali 3 quartos que é água. Então, isso aí facilita. Por exemplo, pensa num passarinho que sai lá do Polo Norte e vai para o Polo Sul uma vez por ano. Se ele tivesse a energia toda para bater aquelas asas na forma de carboidrato, ele teria que carregar mais a quantidade de energia dele na forma de carboidrato, mais 3 vezes mais de peso por causa da água. Aqui a gente está falando proporção, gente. Grama de glicogênio para grama de água. Então é massa. 5 quilos de glicogênio vai gerar 20 quilos. Porque 15 quilos de água é necessário para hidratar esse glicogênio. É isso que a gente está falando. Bom, mas o que a gente tem que pensar agora, que a gente vai tentar entender, é o metabolismo intracelular. Como que esses ácidos graxos, principalmente, depois que estão dentro da célula, como que eles são quebrados para ser transformados em energia em ATP. A gente vai fazer as contas de quantos ATPs são produzidos a partir de um ácido graxo de tantos carbonos, certo? Isso dá para a gente uma ideia de energia, quanto de energia. Comparando também com o carboidrato, né? Que a gente lembra que na videoaula de metabolismo de carboidrato eu falei para vocês, olha, uma molécula de glicose de forma metabolizada de forma aeróbica gera 32 ATPs. Então vamos comparar aqui, ó, ver quantos ATPs são gerados a partir de ácidos graxos. Bom, para a gente entender o metabolismo intracelular, a gente tem que pensar que eles são armazenados, como eu falei para vocês, no tecido adiposo. O tecido adiposo ele tem essa estrutura aqui, ó, isso aqui é gordura, ou seja, ela tende a se juntar uma com a outra. É a mesma coisa que acontece quando a gente vai jogando óleo na água. O citoplasma que é aquoso, mas vocês estão vendo que ele está bem espremido aqui, ó, porque ele é aquoso, não se mistura com isso aqui. Então, dessas condições, nessas circunstâncias, o óleo vai se juntando e aí a gente vê que isso aqui é basicamente gordura, essas células aqui. Ou seja, são células especializadas no armazenamento de gordura. Essas células elas têm a capacidade de inchar, mas quando a gente está na adolescência, além dessa capacidade de inchar, ela tem a capacidade de se multiplicar. Bom, quando a gente emagrece, elas esvaziam. Mas se você tiver muitas células, ou seja, se elas já tiverem se multiplicado, fica cada vez mais difícil de você emagrecer por causa disso. Porque as células elas não vão ficar zeradas. A gente não vai retirar 100% do ácido graxo dali. A gente tem um basal ali. E aí, quanto mais células você tiver, mais difícil fica você atingir aquele basal. Então, nessas circunstâncias, quanto a pessoa os jovens que tendem a comer demais na fase de adolescência, eles tendem a multiplicar essas células. Multiplicar depois para você emagrecer é muito mais difícil. O mais fácil é quando você aproveita o estirão ali da adolescência e emagrece. E aí depois para você engordar também fica um pouco mais difícil, é um pouco mais fácil de se controlar. Porque aí a gente perde a capacidade de multiplicação das células e passa a fazer só aquele efeito sanfona. Cresce, emagrece, cresce, emagrece. A gente não está estimulando tanta multiplicação celular. Então esse balanço de crescimento da célula
aumento do depósito numa célula ou multiplicação celular tem que ser levado em conta quando a gente pensa na questão de engordar e emagrecer. Bom, maior demanda energética, quando a gente fala de reserva de energia, e aí a gente pensa automaticamente, eu quero emagrecer, eu quero acabar com essa reserva de energia, então a gente vai fazer exercício físico. Ou seja, a demanda que a gente está criando para aquela reserva é no tecido muscular. É caminhar, é andar de bicicleta, é jogar alguma coisa. Tecido muscular é que vai ter a demanda grande de energia. E o armazenamento está sendo no tecido adiposo. Quem faz essa comunicação, eu já falei para vocês, são os hormônios, principalmente a adrenalina. Então aqui, essa slide aqui acaba mostrando como é que o processo de lipólise começa. Olha, a gente tem a liberação de hormônios a partir do tecido muscular. Na verdade, a adrenalina ela vem da glândula adrenal, né? Mas estimulada pelo exercício físico. Ela cai na corrente sanguínea e aqui tem um receptor nas células do tecido adiposo. Isso aqui é onde está armazenando lipídios. Por que precisa desse receptor? Porque esse hormônio é um hormônio, é uma catecolamina, ela não tem capacidade de atravessar a membrana. Então ela tem que se ligar a esse receptor. Esse receptor passa uma sinalização interna que vai fazer com que essa lipase aqui, lipase hormônio sensível, passe a quebrar a molécula de triacilglicerol. Então ela pode tirar um ácido graxo, pode tirar 2 ou pode tirar 3 ácidos graxos. Vira ou ácidos graxos livres, ou monoacilglicerol, ou diacilglicerol. Esses compostos é que entram na corrente sanguínea. Como eles são gorduras, eles precisam de alguém que carregue eles. No caso, a albumina, que é uma proteína, uma das principais proteínas que tem no sangue. O glicerol já não precisa disso, porque o glicerol é um triálcool, ele é solúvel. Então ele vai por difusão para o sangue, do sangue ele vai para o fígado. E aí a gente tem que pensar, no fígado o que acontece com o glicerol? Gliconeogênese. O fígado consegue utilizar o glicerol como fonte de energia, como fonte de matéria-prima para a síntese de glicose. Agora, e os ácidos graxos? Bom, os ácidos graxos são carregados na corrente sanguínea ou ligados à albumina, chega no tecido onde ele vai ser necessário, a albumina passa para um transportador, porque apesar dele ser lipídio, a membrana ser lipídio, ele tem uma cabeça polar, então precisa de um transportador e joga isso no citoplasma da célula. Então todo esse processo aqui, liberação dos ácidos graxos, do triacilglicerol lá no tecido adiposo, transporte dos ácidos graxos pelo sangue e internalização do ácido graxo, tudo isso só acontece se tiver um estímulo inicial, que é aquela informação que está precisando de energia nos outros tecidos. Por exemplo, a adrenalina. É só a adrenalina? Não, o glucagon faz isso. Só que o glucagon faz em condições diferentes, que é o que? Jejum. Certo? Por que jejum precisa? A gente precisa fazer isso. Porque durante o jejum, a gente está produzindo glicose. Essa glicose que a gente está produzindo é para o sistema nervoso central. Então, se eu não liberar o que estava armazenado na forma de gordura, todos os tecidos vão usar aquela glicose, vai diminuir a quantidade para o tecido nervoso, para o sistema nervoso central. Então, como que a gente emagrece? Ou a gente emagrece fazendo exercício físico, ou fechando a boca, ficando muito tempo de jejum. Pronto. Ou precisa da adrenalina para dar esse estímulo, ou precisa do glucagon, que é o do jejum. Bom, a gente recebe também muita gordura da dieta. Esse processo aqui mostra pra gente como que a gordura é absorvida, certo? O triacilglicerol que vem da dieta, ele é quebrado no processo digestório, a diacil, monoacil e glicerol, certo? Então, o que entra no nosso organismo é o monoacilglicerol, aqui ó, e os gliceróis, assim como ácidos graxos livres.
sempre que a gente tira um ácido graxo, libera ácido graxo e esse aqui tem a capacidade. O triacilglicerol a gente não consegue absorver. Mas o monoacil, os ácidos graxos e o glicerol, a gente bota tudo para dentro. A partir do momento que está dentro, isso aqui é a célula do epitélio intestinal. Essa célula é capaz de montar de novo o triacilglicerol e jogar na corrente sanguínea como partícula. Por que tem que ser como partícula? Isso aqui é gordura. O sangue é líquido aquoso. Então, a gente tem que dar um jeito de emulsificar isso aqui. E essa emulsificação que a gente fala, que é misturar a gordura com o outro, de uma forma mais ou menos solúvel, acontece pela presença de proteínas. Então, esses quilomicrons nada mais são do que triacilglicerol ligado a proteínas. Eles desviam da veia porta hepática para não passar pelo fígado, entra no nosso organismo pelos vasos linfáticos, vai ser distribuído a todas as células antes de chegar no fígado novamente. Então esse é o mecanismo de absorção. Muito do que a gente come, em termos de lipídios, se a gente conseguir quebrar aqui, misturar no bolo intestinal e quebrar, a gente consegue absorver. Algumas drogas interferem nesse processo aqui digestório. Teve uma que estava muito comum há um tempo atrás, há uns 15, 20 anos atrás, que chamava Chemical. Era uma resina que se ligava à gordura aqui, ó, na luz do intestino. E aí era impedir esse processo de absorção. Qual que era a ideia? Diminuir a quantidade de gordura que você ingeria da dieta. Por quê? Porque o nosso organismo é capaz de produzir. A gente vai ver que o nosso organismo é capaz de produzir lipídios a partir principalmente de carboidratos. Bom, então depois que ele está no nosso organismo, pensar que ele já chegou dentro da célula, ele é transportado ligado à albumina, os ácidos graxos, o glicerol ele tem esse caminho que com gasto de ATP transforma o glicerol em dihidroxicetona fosfato. Isso aqui é um intermediário da via glicolítica. Isso aqui pode ser destinado tanto para gerar energia quanto para gerar glicose. Tanto para glicólise quanto para gliconeogênese, o glicerol vai estar disponível. Os ácidos graxos já é um pouco diferente. A gente vai ver o destino agora dos ácidos graxos, o que acontece com eles dentro da célula. O processo de quebra de ácidos graxos é esse aqui. Isso aqui é um resumo do que a gente vai ver agora mais em detalhes. Como que acontece esse processo? Isso aqui é o que a gente chama de beta-oxidação. Por que beta-oxidação? Porque esse aqui é o carbono da carboxila, esse aqui é o carbono alfa e esse aqui é o carbono beta. Se a gente está falando de beta-oxidação, a gente está falando que a gente vai oxidar esse carbono aqui. Oxidar ele é trocar esses hidrogênios por oxigênio. Então a gente vai transformar esse CH2 num C+O-O-, certo? Para a gente fazer isso, a gente tem que quebrar durante esse processo essa ligação carbono-carbono aqui. Ó. E o que vai sair é uma molécula de 2 carbonos que a gente entende ela como acetil-CoA. Então, esse processo é cíclico. A gente quebra essa ligação, libera esse acetil-CoA, começa outro processo de beta-oxidação para quebrar essa ligação, liberar outro acetil-CoA. Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando uma molécula de 12, 14, 16, 18, 20 carbonos, o que seja, depende do tamanho do ácido graxo, quebrando ela de 2 em 2 pedaços. Certo? Então, se tem 16 carbonos, como é esse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos. A gente vai quebrar eles de 2 em 2, a gente vai gerar 8 acetil-CoA. Qual o destino desse acetil-CoA? Ciclo de Krebs, geração de energia. Quantos processos de beta-oxidação que vão ser necessários? As beta-oxidação vocês têm que entender como se fosse um corte. Se eu tenho uma folha de papel, eu quero cortá-la em duas, eu faço um corte só.
Se eu quero cortá-las em 3, eu faço 2 cortes. Se eu quero cortar em 4 pedaços, eu faço 3 cortes. Então, se eu quero cortar uma molécula dessa em 8 pedaços, eu faço 7 cortes. Ou seja, 7 processos de beta-oxidação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 ligações que a gente precisa quebrar. Certo? Bom, esse processo acontece na mitocôndria. Por quê? Porque ele vai produzir acetil-CoA e o acetil-CoA, o destino dele é o ciclo de Krebs que já está na mitocôndria. Então a gente tem que entender como é que isso aí faz, porque a hora que eu mostrei aqui para vocês, ó, o ponto de partida desses ácidos graxos ao chegar na célula é o citoplasma. Então eles têm que ser direcionados para a mitocôndria. Como que é? Ele consegue entrar facilmente na mitocôndria? Não. Para ele entrar na mitocôndria, ele precisa primeiro ser ativado. Essa ativação do ácido graxo para formar um acil-adenilato, depois um acil-CoA, gasta-se ATP com 2 ligações fosfato de alta energia. O produto desse ATP é o AMP. Então isso quer dizer o quê? Para eu restabelecer esse AMP para ATP, eu preciso de 2 grupamentos fosfatos. Simplificando, é como se a gente gastasse aqui 2 ATPs, certo? É como se a gente estivesse gastando a energia de 2 ATPs, apesar de ser um só. Bom, a gente ativa, depois a gente troca e coloca a coenzima A ligada. Vai formar o que? Acil-CoA. Esse acil não é o acetil. O acetil tem 2 carbonos. Esse acil tem toda a molécula. É 16 carbonos? O acil de 16. É 18? O acil de 18. Depende do ácido graxo que vai entrar dentro da mitocôndria. Bom, esse acil-CoA nada mais é do que o ácido graxo ativado ligado à coenzima A. A coenzima A vai funcionar como um transportador, certo? Bom, ela direciona esse ácido graxo ligado a ela para a membrana interna da mitocôndria. Ali tem uma translocase, uma enzima, como se fosse um transportador, só que ela só age se tiver carnitina. Então, carnitina, gente, é um metabólito que assim, o pessoal utiliza muito como suplemento alimentar. A gente consegue produzir toda a carnitina necessária para o nosso tecido adiposo, de uma forma geral. E o que o pessoal faz é colocar mais carnitina para facilitar isso aí. Por quê? A carnitina ela é necessária para se ligar a esse acil e formar acilcarnitina. E internalizar esse ácido graxo. Lá dentro, esse acilcarnitina é quebrado e volta a ser acil-CoA. Então, olha, o que, que a gente tem? O acil-CoA está aqui fora da mitocôndria. Sai a coenzima A, liga a carnitina. O acilcarnitina, essa translocase pode colocar para dentro. Lá dentro tem que voltar a ser acil-CoA. E a carnitina está liberada. Então isso aqui fica cíclico. É como se a carnitina fosse uma molécula necessária para a internalização do ácido graxo para dentro da mitocôndria. Sem a carnitina, o ácido graxo não entra na mitocôndria. Sem a carnitina, o ácido graxo não consegue ser metabolizado pelo nosso organismo. Então, o que o pessoal utiliza como suplemento alimentar, eles querem o quê? Inclusive lá na bula da L-carnitina, isso aí você encontra ela em líquidos ou em cápsulas, na bula lá fala que é um metabólito de aceleração da lipólise, do processo da utilização de lipídios no nosso organismo. Teoricamente, a gente vai aumentar o consumo de gordura pelas nossas células, principalmente pelos tecido nervoso. Mas o que é muito discutível isso aí, porque assim, muitos autores falam que a quantidade de carnitina que a gente precisa, a gente consegue sintetizar. O fígado nosso produz. Então é muito raro a gente ter deficiência. Se tiver deficiência, é lógico. Se a gente
tem alguma deficiência enzimática que não consegue produzir carnitina em quantidade suficiente, o suplemento resolve. Mas uma pessoa normal colocar mais carnitina para emagrecer é muito duvidoso que vai dar certo, certo? Então, olha só, a carnitina é um derivado de aminoácido amplamente distribuído nos tecidos animais e vegetais com maior abundância no músculo, porque o músculo é que vai precisar durante o exercício físico da energia que vem dos ácidos graxos. Sem a carnitina aqui, o ácido graxo não entra na mitocôndria, não vai gerar energia, certo? Então é esse o processo, ó. Essa translocase está na membrana interna da mitocôndria, precisa da carnitina, a carnitina é, é internalizada, vai para dentro junto com o ácido graxo. Lá dentro a gente libera a carnitina, ela volta, pega mais um ácido graxo e aí a gente vai transferindo ácido graxo do espaço intermembrano, ou seja, da parte externa da mitocôndria para o interior. O que a gente vai ter como produto disso aqui é o ácido graxo ativado, acil-CoA, já está ligado à coenzima. Aquela mesma que a gente gastou 2 ATPs agora há pouco para a gente falar que a gente ia ativar o ácido graxo. A gente gasta esses 2 ATPs no espaço citoplasmático, porém a gente dá um jeito de colocar isso para dentro da mitocôndria. Porque dentro da mitocôndria que vai acontecer é que tem essas enzimas aí capazes de fazer o processo que a gente chama de beta-oxidação. Beta-oxidação nada mais é do que uma sequência aí de 1, 2, 3, 4 reações. Aqui, ó. Onde na primeira reação a gente vai tirar hidrogênio e formar uma dupla ligação, então a gente produz um FADH2. Esse FADH2 já está no matriz mitocondrial. A segunda vai hidratar, certo? A terceira tira mais 2 hidrogênios e produz um NADH2. Beta-oxidação é por causa disso que a gente está aumentando a quantidade de oxigênio e tirando hidrogênios. E agora está pronto para ser quebrada. E aí vem uma tiolase que vai fazer essa quebra aqui. Produto que sai quando a gente quebra essa ligação é uma coenzima A, acetil-CoA. E aqui forma o C-O, que a gente usa coenzima A para fazer essa quebra. E aí, acil-CoA menos 2 carbonos que saíram aqui. Então, olha só, tem 16 carbonos. Sofre essas 4 reações, o que sobra aqui ligado à coenzima A são 14 carbonos. Vai acontecer de novo, vai sobrar aqui 12 carbonos. Então, a gente vai tirando pedacinhos de 2 em 2 carbonos. E em cada processo desse, a gente produz FADH2 e NADH. Lembrando que o FADH2, qual que é o destino dele? Cadeia de transporte de elétrons, complexo 2, produz 1,5 ATP. E NADH, cadeia de transporte de elétrons, complexo 1, produz 2,5 ATP. Então, cada volta dessa de produção de um acetil-CoA, a gente já tem que pensar, isso aqui está acontecendo acoplado ao ciclo de Krebs, com a cadeia de transporte de elétrons funcionando. Se tiver oxigênio, ela vai estar funcionando belezinha. Esse FADH vai gerar 1,5, esse NADH2 vai produzir 2,5 ATP, 1,5 com 2,5, 4 ATPs para cada quebra e liberação de acetil-CoA. E o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, gera mais 3 NADH, 1 FADH2 e 1 ATPs. Se vocês quiserem fazer uma conta direta, cada acetil-CoA no ciclo de Krebs é 10 ATPs. 3 NAD vezes 2,5, 7,5. 1 FADH, 1,5 mais 7,5 anterior, 9. E 1 ATP, 10 ATPs. Então, olha só. A gente tem aqui a quantificação. Um palmitato, 16 carbonos. No citoplasma, para a gente ativar e ligar ele à coenzima A, a gente gasta 2 ATPs. É o processo de ativação. Esse são 16 carbonos. Vai ter 7 processos de beta-oxidação. Em cada processo produz um NADH e um FADH2. 7 vezes 4, isso aqui é 2,5 ATP, esse aqui é 1,5. 7 vezes 4 dá
28 ATPs, ou seja, 17,5 mais 10,5, 28. Gera 16 dividido por 2, porque cada acetil tem 2, são 8 acetil-CoA. Cada acetil-CoA no ciclo de Krebs é o que eu falei para vocês, são 3 NAD, 1 ATP e 1 FAD. 10 ATPs ao todo. Então são 8 vezes 10, 80 ATPs referente ao acetil. 80 mais 28, 108. Menos 2, 106 ATPs. Uma molécula de palmitato gera 106 ATPs para a gente, certo? Uma molécula de glicose, que só tem 6 carbonos, gera 32. Então, a quantidade de energia que a gente obtém a partir de ácidos graxos é bem maior do que a partir de lipídios. Essa quantificação aqui é importante. Essa quantificação depende da quantidade de vezes que a molécula vai ser cortada, ou seja, de quantos processos de beta-oxidação que a gente faz, que depende de quantos carbonos a gente tem. Se eu tiver 18 carbonos, isso aqui vai acontecer 8 vezes. Vão gerar 9 acetil-CoA. Então é sempre uma unidade a menos em relação ao acetil-CoA. O acetil-CoA é fácil, porque o acetil-CoA é 2 carbonos. Número de carbonos dividido por 2. Aqui, ó, 16 por 2 dá 8. Se fosse 12, daria 6 acetil. 6 acetil, o número de beta-oxidação é sempre 1 a menos, então daria 5 beta-oxidações. Certo? Então, essa proporção aí, esse cálculo aí, é importante que vocês saibam fazer. Bom, no mapa metabólico, o processo está aqui, ó. Triacilglicerol, lá do tecido adiposo, vai gerar glicerol e eu falei, olha, vem até de hidroxicetona fosfato. Essa mesma molécula a gente pode utilizar para gerar glicose, como pode utilizar para gerar acetil-CoA e entrar no ciclo de Krebs, certo? Bom, boa parte, triacil, está em 3 ácidos graxos. Esses ácidos graxos, quando entram na célula, eles têm que ser ativados. Aqui a gente gasta 2 ATP, forma acetil-CoA graxo. Com a carnitina, ele entra na mitocôndria e cada processo de corte, ou seja, de retirada de acetil-CoA, produz um NAD e um FADH2. Então, essa setinha aqui é da beta-oxidação. Ela acontece de forma proporcional ao tamanho da molécula do acetil-CoA. São, vamos lá, 10 acetil-CoA que vão gerar. Isso aqui tem que ter 20 carbonos no acetil-CoA, no ácido graxo. 20 carbonos gera 10 acetil-CoA e tem que ter 9 cortes. Certo? A gente tem que pensar, esses cortes nada mais é do que eu tenho um pedaço de papel, eu quero cortá-lo em 2, eu faço um corte. Eu quero cortá-lo em 3, eu faço 2 cortes. Certo? Porque eu sempre o último corte gera 2 pedaços. Então é isso que a gente tem que pensar. Tá certo? Bom, existem alguns casos de ácidos graxos insaturados que vocês têm que pensar é que nesse processo de beta-oxidação, uma das etapas é transformar essa ligação simples em ligação dupla, só que na conformação trans, certo? A maior parte dos ácidos graxos monoinsaturados, eles estão na conformação cis. O que a gente precisa? Passar ele para a conformação trans. A partir do momento que a gente passa ele para trans, o que a gente fez? A gente economizou essa etapa aqui, ó. Então, produz menos energia. Quanto? Cada dupla ligação é um FADH2 a menos no processo de beta-oxidação. Mas o resto acontece da mesma forma. A única diferença é essa. Ácidos graxos com cadeia ímpar, a gente vai cortando de 2 em 2. Então, por exemplo, tem 15 carbonos. A gente tira de 2 em 2, vai chegar nos 5 últimos. A gente corta, sai mais 2 e sobra 3 carbonos. Esses 3 carbonos nada mais é do que o propionil-CoA. Esse propionil-CoA a gente consegue ligar ele, jogar ele direto no ciclo de Krebs na forma de succinil-CoA. Certo? Succinil-CoA tem 4 carbonos, o propionil tem 3. Então gasta-se ATP para a gente chegar lá. Mas a gente mostrou, a gente falou para vocês,
inclusive para os ruminantes, é um dos principais substratos para a síntese de glicose. É o propionil CoA, porque a fonte de ácidos graxos de cadeia ímpar para os ruminantes no capim é muito rica. Para nós, para os seres humanos de uma forma geral, a significância disso é um pouco menor, porque a gente tem poucos ácidos graxos de cadeia ímpar no nosso organismo. Mas a gente tem que entender, se aparecer, a gente vai acabar ligando esse propionil, a última parte lá do ácido graxo, direto no ciclo de Krebs na forma de succinil-CoA. Certo? Bom, tudo isso aí tem que ser controlado. Um dos principais substâncias que controlam isso aí é a relação FADH2-FAD e FADH-NAD+. Quando eu tenho NADH em quantidade suficiente, quer dizer que eu vou ter energia suficiente. O que vai acontecer? Vai bloquear essas enzimas aí. Quando eu tiver FADH2 em quantidade suficiente, quer dizer o quê? Que a cadeia de transporte de elétrons está saturada, não está acontecendo. Então vai bloquear a quebra bloqueia a beta-oxidação, certo? Bom, então nessa videoaula a gente viu a lipólise, como que acontece esse processo. Na próxima a gente vai ver a cetogênese e a lipogênese, tá certo? Então essa videoaula a gente encerra por aqui e vai ter outra videoaula que vai falar da síntese de lipídios de uma forma geral.